dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto e o Salmo capítulo 3, verso 2 diz assim: são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará, mas Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens a minha cabeça erguida. Sabe, esse versículo nos diz que muitos dizem que o Senhor não é nada, que o Senhor não é um escudo, que Ele não é um protetor. Mas nós que somos filhos de Deus, nós temos essa esperança viva, que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso Salvador, e nele nós estamos guardados de todo temor, de todo medo, de tudo que esse pânico tem gerado nas pessoas. Nós estamos livres hoje, porque nós temos um refúgio no nosso Senhor, amém? Por isso eu quero te convidar nessa manhã, você pegar aí a tua família, a tua esposa, o teu filho, com quem você estiver aí na tua casa, você agora dê a mão para ele, dê a mão para a tua família e nós vamos orar juntos, iniciando esse culto, pedindo, invocando o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Eu quero te convidar junto comigo, nós invocarmos a presença do nosso Senhor Jesus. Eu aqui, você aí na tua casa, com a tua família, e nós vamos clamar pelo nosso Salvador, amém? Pegue na mão aí dessa pessoa que está ao teu lado e vamos orar junto. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso protetor, e em Ti nós temos proteção e nós estamos salvos, e mais do que isso, o Senhor é um Deus de paz, que excede todo entendimento, e nós, Pai, tomamos posse dessa paz hoje, e nós somos cheios dessa verdade. Por isso nessa manhã, como família, nas nossas casas, nós queremos cultuar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus de cura. E é isso que eu quero declarar sobre as nossas vidas nessa manhã. Que esse Deus vai se manifestar aí na sua casa, na sua vida. Então declare isso, exalte ao Senhor com todo o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Estás aqui, movendo entre. Oh, aleluia! Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Então declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei,
adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Declare: tu és, Senhor, a nossa cura, tu és a nossa prosperidade, tu és um Deus de milagres e não há outro igual ao Senhor. Tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus, tu és santo, tu és vencedor, Senhor. Oh, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Oh, Jesus! Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh, Jesus, tu és vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima
venceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, sinta, cadeias irão se romper, eu te adorarei. Tu és Jesus, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, imutável Glória a Deus, irmãos. Agora nesse momento eu quero te convidar, você junto com a tua família, nós continuarmos adorando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6 que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então a Bíblia nos diz que o nosso coração sempre vai seguir os nossos tesouros. Os nossos tesouros são aquilo que nós damos valor, são aquilo que nós atribuímos valor. E a Bíblia diz, continuando, capítulo 6 de Mateus, diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Sabe, são dois princípios fundamentais. O primeiro, que o nosso coração vai seguir nossas riquezas. E o segundo, que as nossas riquezas devem estar no reino dos céus. Porque quando as nossas riquezas, tudo que nós temos, nós colocamos no reino dos céus, ali toda a nossa alma, espírito e corpo vai atrás dessas verdades. E aí nós vamos buscar o reino de Deus. Sabe, em Lucas capítulo 16, Jesus nos dá uma advertência. Ele diz assim: se vocês não podem ser fiel nas riquezas da terra, como que lhe darão as verdadeiras riquezas? Sabe, o terceiro princípio que eu quero te falar nessa manhã é que existem riquezas ainda maiores do que essas que nós vemos
o dinheiro, os bens, existem coisas ainda mais elevadas, coisas que são mais importantes. E Jesus nos disse que se nós formos fiéis nessas coisas naturais, no dinheiro, naquilo que Ele tem nos dado, Ele nos dará as verdadeiras riquezas dos céus. Sabe, irmãos, nessa manhã eu quero te convidar e eu quero te impulsionar a continuar sendo fiel nesse tempo. Em tempo de crise, a fidelidade é uma característica importante daqueles que amam a Deus. Eu quero te empoderar a continuar dizimando, a continuar ofertando, a continuar tendo fé e crendo que nós vamos prevalecer. Sabe, irmãos, o teu dízimo, a tua oferta é muito importante para que essa obra prevaleça, para que essa obra continue. Nós estamos vendo aí muitas coisas ruins acontecendo, mas nós sabemos que nada pode parar a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado homens fiéis que vão manter essa igreja viva, de pé e prosperando. Amém? Por isso nessa manhã, nessa hora eu quero te convidar agora, você abrir aí teu aplicativo no teu celular. Você pode fazer de várias maneiras, você pode fazer uma transferência pelo teu aplicativo, você pode fazer um depósito no banco, você pode vir aqui ao prédio num dia pré-determinado para entregar aqui diretamente se você tem dificuldade com as redes sociais. Mas é importante que você continue sendo fiel nesse tempo. Amém, irmãos? Eu queria agora orar com você e queria poder abençoar a tua vida e declarar que você vai colher a semeadura, porque aquele que semeia no tempo de crise vai colher e vai ser próspero, porque Deus é fiel e Deus não abandona os seus filhos. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esses homens e mulheres e jovens fiéis que o Senhor tem levantado, Pai, para abençoar essa obra, para serem fiéis e que ainda continuam sendo fiéis em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E mais do que isso, muitos deles têm sido generosos nessa obra. Pai, eu oro para que os céus se manifestem sobre a vida de cada um deles, Pai, e eles colham abundantemente mais de tudo aquilo que eles têm semeado nessa obra, porque a obra é tua, Pai, o reino é teu. Pai, essa terra é boa e nós sabemos que esses homens e mulheres que continuam fiel nesse tempo vão receber muito mais do que eles imaginam, porque o Senhor é sempre bom. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ouvir uma palavra abençoada agora com o pastor Ricardo. Fica atento, fica ligado. Sabe, eu sei que você está aí na tua casa, está na tua cama provavelmente, ou no seu sofá, mas é importante que você fique agora nesse momento concentrado, fica alerta na palavra que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Olá, graça e a paz do Senhor, um bom dia a todos vocês que estão nos escutando, nos ouvindo e nos assistindo nessa manhã de domingo. Estamos em mais um culto da comunidade Casarão e é muito bom estar aqui com os irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra no que Deus colocou no meu coração. Nesses dias eu tenho conversado com muitas pessoas, atendido bastante pessoas, visitado, feito todo o trabalho pastoral que um pastor deve fazer, e eu tenho tido uma percepção espiritual nesses dias da parte do Senhor. Eu quero ser um profeta nessa manhã, eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida, dar uma direção e que o seu coração se encha de fé nessa manhã. Eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante, e a palavra de Deus diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo é morto. Agora, pois, você e todo o povo, prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisar a planta dos pés eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Seja forte e corajoso. Antes diz assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento dos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Esse momento ele é um momento crucial na história desse homem chamado Josué. Durante 40 anos ele foi um dos homens que saíram do Egito e durante 40 anos eles peregrinaram no deserto em direção à terra prometida. Até então, o grande líder de todo este povo, os historiadores dizem de 2 a 3 milhões de pessoas, o grande líder espiritual era Moisés. E Josué era o seu auxiliar direto, o seu braço direito, o seu discípulo. Só que um pouco antes de entrar na terra prometida, acabando ali, encerrando o período de 40 anos, Moisés morre. E agora Josué tem que assumir essa responsabilidade. Que responsabilidade? E eles estão ali no limiar de entrar na terra prometida, na divisa entre o deserto e a terra prometida. Toda a bênção, toda a promessa de Deus estava diante dos olhos deles. E agora Josué tinha que assumir a responsabilidade de conduzir todo aquele povo para entrar, para conquistar a terra prometida. E Deus vem e traz uma palavra de encorajamento para Josué, porque Josué estava diante de um desafio muito maior do que ele acreditava que era capaz de conquistar. E é interessante que ele estava diante de alguns desafios. Qual era o desafio? Primeiro, Moisés morreu. Imagine do dia para a noite o grande líder espiritual, a grande referência de todo aquele povo era Moisés, e agora Moisés não está mais vivo, não é mais Moisés que dá direção. Então agora Josué tem que assumir essa responsabilidade e esse cargo. Então ele estava diante de um grande desafio. Ele também agora tinha que assumir a liderança, né? Ele estava sendo preparado, tudo bem, a Bíblia fala que ele foi orientado a isso, mas agora ele tinha que assumir de fato essa liderança. Um novo tempo, um novo ciclo ia começar na vida de Josué e, consequentemente, claro, que ele estava com medo, porque tudo que é novo, todo desafio novo, todo momento em que nós estamos diante de circunstâncias como essa, nós também ficamos com medo. E a terceira coisa, ele seria o responsável em levar milhares e milhares de pessoas que sonhavam há anos com a terra prometida a entrar de fato e conquistar. Lembrando que essa conquista não seria fácil, porque já tinham pessoas morando nessa terra. Então eles teriam que guerrear, eles teriam que lutar, eles teriam que conquistar essa terra. Então imagine esse desafio gigantesco diante desse homem. E claro que ele estava com medo. Claro que ele estava ali receoso em relação ao grande desafio que estava diante dele. Tanto que o texto diz claramente que Moisés estava morto. Então Deus vem e fala com ele: Moisés morreu. Levanta e vai para cima, meu filho. Vai lá, vai conquistar. Por quê? Porque ele estava ali cabisbaixo, provavelmente pensativo. E agora, o que eu devo fazer? Todos nós, qualquer um de nós, diante de uma circunstância dessa, iria começar a questionar: mas eu não tenho capacidade, eu não tenho qualificação, tenho medo, eu não sei se eu tenho condição de enfrentar tal desafio. Mas Deus vem e traz uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque ele estava diante de um tempo difícil. E nós estamos passando por isso nesses dias. Nós estamos diante de tempos difíceis e grandes desafios. E para muitos está sendo muito mais difícil do que deveria. E esses tempos que nós estamos passando têm gerado muito medo, porque nós não sabemos como que vai ser o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai ser daqui a um mês. Nós estamos passando por grandes desafios, que é estarmos reclusos nessa questão da quarentena por conta da questão do problema de saúde, da doença.
mas também diante dos problemas que já estão acontecendo por decorrência disso. O desemprego, a falta de dinheiro, né? E tudo isso, os problemas que estão surgindo. Essa semana eu estava estudando e pesquisando o número de pessoas com problemas emocionais como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade está crescendo de forma assustadora. Ou seja, não é só o problema da doença, mas sim o que isso está acarretando na sociedade. Quantas empresas estão aí com problemas, já que muitos estão dizendo que vai falir, ou seja, que vai ter uma quebradeira geral, e tudo isso está gerando o quê? Muito medo, e nós não sabemos quando isso vai acabar, isso não tem data para acabar. Então tudo isso está gerando muito medo, diante de todos os desafios que nós temos e ainda teremos nos próximos meses aí, diante de todo esse quadro que está sendo pintado diante de nós. Então a questão é a seguinte: como vencer esse tempo de crise? Porque a palavra que mais está sendo falada é a crise. A crise disso, a crise daquilo, a crise. E a questão é a seguinte: como que nós lidamos com isso? E eu queria falar 2 aspectos de como eu vencer os tempos difíceis. Todos nós passamos tempos difíceis. A Bíblia diz no livro de Efésios que existe o dia mau. Então existem dias, e esses dias eles podem durar um dia, ele pode durar uma semana, pode durar alguns meses e até anos. Mas a Bíblia fala que existem dias difíceis. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Uma coisa que é muito importante você entender é o seguinte: o tempo da dificuldade está diante de nós. Ou seja, é um fato, é uma realidade, não tem como negar tudo isso. A questão é a seguinte: o que eu devo fazer? O que Deus espera de mim? Como eu devo me comportar diante disso? Porque isso é um fator determinante. O que definiu a história desse homem e de todo o povo que estava ali sobre o cuidado desse homem foram as atitudes e o comportamento que Josué teve diante disso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que os grandes homens da fé, os grandes vitoriosos, foram aqueles que tiveram uma atitude diferente das demais. Entenderam e ouviram Deus de uma forma que os demais não ouviram, e receberam uma palavra diferenciada da parte de Deus. Esses sim fizeram a diferença e se tornaram vitoriosos em tempos difíceis. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre isso é o seguinte: tenha o olhar correto. Veja que Josué está diante de 2 circunstâncias. Uma, eram os problemas, as dificuldades que tudo aquilo agora ia acarretar. Porque agora ele tinha que liderar todo um povo, ele tinha que administrar tudo aquilo, mas ele também tinha o problema da terra, que já tinha gente na terra. Ou seja, a Bíblia fala que tinham gigantes habitando, tinha Jericó fortificada, tinha exércitos lá dentro. Ou seja, diante dele, se ele fosse desenhar um quadro, era um quadro que com muita dificuldade, com muito problema, com muita adversidade. Mas veja que Deus vem e fala assim: olha, eu te dei essa terra porque essa terra é uma promessa. Essa terra ela vai daqui até lá, daqui a acolá, ou seja, ele vem e Deus traz ali, né, a memória dele, a promessa em que Deus já havia feito aos pais daquele povo, através de Abraão, Isaque, Jacó e os demais. Todas as vezes que nós temos momentos de dificuldade, momentos de adversidade, nós vamos estar diante da mesma circunstância, mas você pode ter 2 olhares a respeito daquilo. O olhar pessimista, ou seja, só enxerga problema, só enxerga dificuldade, só enxerga os problemas, ou o olhar otimista, de você olhar e ver aquilo que Deus quer. Quando Deus estava ali ajustando o olhar de Josué, ele estava falando: olha da maneira correta, olha da maneira em que eu olho. Por que tem muita gente desesperada nos dias de hoje? Por que tem muita gente angustiada? Porque ela está vendo um quadro que parece que não tem mais solução. Um quadro de caos, de pandemia, de problemas. Isso é o que muita gente está criando, está sendo criado na mente de muita gente. Mas se você tiver o olhar correto, você vai ter esperança na sua vida, em nome de Jesus.
Você precisa ter um olhar, você não pode, Esses dias eu ouvi um homem de Deus falando o seguinte, que você não pode olhar tudo que está acontecendo com um olhar natural. Se você não tiver um olhar espiritual, parece que, exemplo, o ano de 2020 acabou. Eu tenho ouvido muito isso. O ano de 2020 já era. Esse ano não vai acontecer nada de bom. Esse ano não vai prestar para nada. Esse ano não vai ter crescimento. Esse ano não vai ter prosperidade. Esse é o olhar natural. Mas se nós olharmos com o olhar correto, que é o olhar da parte de Deus, que é o olhar espiritual, nós vamos ver que muita coisa boa está acontecendo. Você pode não ver Deus operando diretamente, mas Deus está operando de forma poderosa nesses dias. Coisas que nós nem imaginamos que está acontecendo nos bastidores do céu, está acontecendo muita coisa. Por quê? Porque nós precisamos ter um olhar espiritual. Há um texto que me chama muita atenção no livro de Reis, segundo livro de Reis, se você puder abrir na tua casa, segundo livro de Reis, capítulo 6, no versículo 15. Eliseu e seu servo Geazi, ou Geazi, eles estão junto com o povo de Israel, e na surdina da noite, o exército inimigo vem e acampa ao redor, cercando ali, fazendo um cerco com o povo de Israel. Quando Geazi acorda e sai, isso está tudo descrito no capítulo 6 de 2 Reis, ele olha, ele entra em desespero, no versículo 15 ao 17, olha o que diz o texto. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então ele exclamou: ai, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. E Eliseu orou, olha a oração de Eliseu: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha como é importante você ter o olhar certo. Olha como é importante nós termos o olhar espiritual correto. Porque se nós olharmos para o natural, nós só vamos ver desgraça. Nós só vamos ver problema. Mas quando você olha com o olhar espiritual, você consegue enxergar, como diz o próprio profeta, maior o que está conosco, muito maior do que está neste mundo. Então o rapaz ficou desesperado, porque ele começou a ter um olhar natural. Não olhe tudo que está acontecendo com o olhar natural, porque se você olhar com o olhar natural, você vai se sentir angustiado, impotente, com crise de ansiedade. Alguns estão entrando em depressão. Por quê? Porque está tendo um olhar natural, sabe? Está tendo um olhar muito comum. E se nós não tivermos um olhar espiritual, nós vamos começar a cair, nós vamos começar a ter problemas sérios. Josué podia olhar para um monte de problemas, mas ele decidiu olhar para a promessa. Deixa eu te falar uma coisa: para de assistir tanto noticiário. Você quer ficar informado? Assista um pouco pela manhã, se for necessário. Procure jornais sérios, procure canais sérios, mas pare de ver tanta informação. Você sabe por que tem muita gente angustiada? Porque está recebendo um turbilhão de informação. É televisão, é o rádio do carro, é o WhatsApp que não para de chegar a informação, é o Facebook, é o Instagram, e aí a pessoa fica ali 24 horas ligada vendo essas informações. O que eu recebi de gente nesses dias está falando para mim: pastor, eu não estou conseguindo dormir. Sabe por que não está conseguindo dormir? Deixa eu explicar. É tanta informação, é o tempo todo falando: olha coronavírus, olha doença, olha aumentou, olha o que tem gente morrendo, olha isso, olha aquilo, porque quando chega a noite, a sua mente está tão cheia dessas informações que o próprio corpo não consegue digerir isso de alguma forma. A alma da pessoa está tão sobrecarregada com tudo isso, que chega à noite ela não consegue mais dormir. Ela começa a ter aquela síndrome do pensamento acelerado. A cabeça não para.
Às vezes está com sono, mas não começa, não consegue. Aí ela acorda, ela não consegue dormir, o que ela faz? Ela vai para o celular, aí ela fica lá olhando informação. Olha isso, olha aquilo outro que acontece. Ela começa a entrar em depressão, angústia, pânico, crise de ansiedade. Por quê? Porque está olhando com o olhar errado. Para! Essas coisas estão te deixando confuso. Para de ver tanta informação. Para de ficar questionando tudo isso. Comece a olhar para o Senhor. Comece a ver aquilo que Deus tem para a tua vida. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livra-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A minha pergunta é: para onde você está olhando? Olha para Jesus, olha para a palavra de Deus, veja que Deus falou: olha, não se desvie dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda. Se você ficar nesta palavra, você será bem sucedido, você será feliz, você será abençoado. Mas tem gente que está olhando para tudo quanto é lugar, por isso que está se sentindo sem direção. Olha para Jesus, olha para aquilo que Jesus tem para você, olha para a promessa de Deus, em nome de Jesus. Segunda coisa, e eu queria compartilhar isso com você. Como que eu venço tempos difíceis? Primeira coisa, tendo o olhar correto. Segundo, tempos difíceis e grandes conquistas exigem fé e coragem. Perceba que a primeira coisa que Deus vai falar com Josué é sobre isso. Olhe para o lugar certo, porque quando você olha para o lugar certo, você começa a encher de fé. O texto de Hebreus diz que olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Quando eu olho para Cristo, eu me encho de fé. Quando eu olho para a tua palavra, eu me encho de fé. Agora você fica assistindo um monte de baboseira, fica vendo um monte de baboseira, não sai da internet na madrugada vendo um monte de baboseira, por isso está se sentindo incrédulo, enfraquecido. Mas quando você começa a olhar para a palavra de Deus, eu tomei uma decisão nesses dias. Eu só estou lendo a palavra. Confesso aos irmãos que nem live eu tenho assistido, que é um mundaréu de live. Nada contra a live, até estou fazendo algumas lives. Mas eu decidi olhar para a palavra e ler a palavra e só ouvir a palavra. Eu saio para caminhar, coloco a palavra para ouvir. Eu estou na minha casa, eu deixo a palavra do Senhor. Eu estou lendo a palavra para quê? Para que eu seja cheio, como diz esse texto, o autor e consumador da minha fé. Mas a segunda coisa, para eu vencer tempos difíceis e grandes conquistas, exigem fé e coragem. Foi isso que Deus falou com ele. Perceba que nesse texto de 9 versículos, durante 3 vezes Deus repete a mesma coisa para ele. Ser forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Deixa eu te falar uma coisa, para você que está me ouvindo, isso aqui é uma palavra profética para você. A terra prometida não é lugar para covarde. Deixa eu te falar uma coisa sobre coragem. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é o medo controlado. Eu não estou dizendo que nós não temos medo. Josué estava com medo e por isso que Deus vai tratar com ele nesse aspecto. Eu não estou dizendo que nós não temos medo do que pode vir, mas quero te dizer uma coisa, a coragem é eu administrar esse medo. Por que que algumas pessoas estão surtando? Nós estamos tendo uma crise de surtos psicóticos ultimamente. Eu tenho conversado com especialistas, eu tenho cuidado de pessoas e eu tenho visto gente que está surtando, entra em desespero. Por quê? Porque não está sabendo administrar os seus sentimentos de medo. É claro que quando você ficar olhando por isso, você começa a ter medo. Fala, vai morrer todo mundo, vai morrer minha família, vai morrer quem eu amo, vai morrer, o mundo não tem mais jeito. Mas nós precisamos administrar. Por quê? Porque nós temos que ter essa fé maior que está conosco do que está neste mundo. Nós temos que ter discernimento espiritual. Coragem é ter discernimento espiritual. Hebreus capítulo 2, versículo 15, fala que tem muitas pessoas que são escravos do medo. O que tem acontecido nesses dias é que muita gente está se tornando escravo do medo, escravo do pânico,
estão desesperadas. Quando vai para o mercado, ficam com medo de tocar, de se relacionar. Sabe, não que a gente não deva seguir os protocolos, né, que tem sido estabelecido para nós, não tenho pregado contra isso, mas estou dizendo que eu não preciso ter medo, eu confio no Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele cuida de mim, eu tenho que declarar e crer nisso. Mas tem muita gente se tornando escravo do medo. Você vai conversar com a pessoa, ela não quer fazer nada, ela quer ficar em casa porque ela tem medo de tudo. É essa maneira como o diabo está escravizando muitas pessoas nos dias de hoje. Veja bem, quando Pedro foi chamado para andar sobre o mar, ele estava indo bem, mas sabe quando ele afundou? O texto diz lá, e Pedro teve medo. O medo fez com que Pedro afundasse. O medo fez com que Pedro deixasse de andar no sobrenatural. O medo fez com que Pedro, ele não experimentasse aquele milagre na sua totalidade. O medo tem paralisado pessoas. O medo faz com que pessoas não avancem. Sabe, como pessoas fiquem com medo lá de fazer alguma coisa. Paulo dá uma orientação a Timóteo, um jovem pastor de uma igreja, dizendo, olha, porque Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu ousadia. Se nós queremos conquistar e avançar, se nós queremos passar por isso, nós precisamos de ousadia. Há um texto que eu gosto muito na Bíblia, que revela muito o coração de Deus. Deus vem e fala com Gideão, Gideão, você vai enfrentar um grande exército. Aí veio todo o povo de Israel. Naquela época, né, não todo o povo, mas o povo que se juntou para ajudar Gideão foram 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. Deus olhou para Gideão e falou, Gideão, tem muita gente nesse lugar, não é assim que você vai ganhar a guerra. Porque quantidade não quer dizer que você já vai ter a conquista. Deus precisava peneirar. Aí Deus já manda avisar, fala assim, ó, quem é medroso não fica. Dos 32, sobrou 10. Sobrou 10. 22 mil homens bateram em retirada porque eram covardes. Por isso que eu disse que covarde não recebe herança. Sabe? Covarde não tem lugar na herança. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Eu não estou dizendo que você perde a salvação, porque essa covardia mencionada no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está falando daquelas pessoas, não as pessoas, em alguns textos fala que os tímidos, mas não é a timidez que é natural das pessoas, que às vezes são mais tímidas, não gostam de se expor tanto. Mas o texto original fala de covarde, covardia. O covarde não tem parte na herança. Nem Deus quer no seu exército, do lado dele, covarde. Por isso que Deus começa a reafirmar essa verdade espiritual na vida de Josué. Ser forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Deus não exigiu que ele fosse um habilidoso guerreiro. Deus não exigiu que ele tivesse habilidade natural alguma. A única coisa que Deus falou é, seja corajoso. Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esses dias são dias de crer naquilo que o Senhor nos prometeu. E eu creio que são dias de Deus levantar um exército de homens e mulheres cheios de fé e coragem para avançar, coragem para assumir as responsabilidades, coragem. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aí voltando às células nesses dias. Eu já tive gente que mandou mensagem para mim, já mandou mensagem por meio dos discipuladores dizendo, o pastor, ele está sendo negligente. Eu quero te dizer não, eu estou sendo corajoso, eu preciso cuidar do rebanho, eu preciso preservar o rebanho. E nesses dias eu preciso que você, que está me ouvindo, faça parte desse exército comigo, para que a gente possa avançar cheio de fé e coragem, porque no final de tudo isso, quem vai prevalecer serão os corajosos. Que Deus abençoe, que essa palavra encha de fé o teu coração. Em nome de Jesus eu quero orar por você.
Feche os seus olhos. Pai, eu creio que esta palavra é profética para os dias de hoje. E que o Senhor tome o coração desses homens e mulheres. Eu repreendo o espírito do medo e declaro que sobre cada vida que está me ouvindo aqui, homens e mulheres, crianças e jovens, serão cheios de uma ousadia do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.